Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de mim, porque ficou a semana inteira sem me ver, mas eu peço um milhão de perdões, porque foi a semana de jejum intermitente e eu achei que eu sabia muita coisa, mas na verdade eu tinha que aprender muita coisa, gente. Então, antes de passar, a gente tem que aprender e eu fiquei tentando marcar com a Flávia, isso foi um pouquinho enrolado. Enfim, não vou ficar dando desculpas, não consegui fazer isso. Vou me redimir, prometo pra vocês que essa semana vai ser surra de vídeo até o carnaval. E para comemorar, né? Vamos falar de jejum, vamos falar de protocolos. Protocolos? Não, vamos falar sobre o que é o jejum, certo? A priori, tá? O jejum, no nosso português, claro, de acordo com o dicionário, é não comer. Períodos sem comer. Comer e beber, tá? E intermitente. Intermitente é aquilo que você tem uma interrupção, por exemplo. Treino intermitente, o HIIT, o famoso HIIT, que algumas pessoas com certeza da lista fazem. Então você tem aquela explosão e uma recuperação que pode ser ativo ou passivo, ou seja, você pode estar correndo na esteira muito, e a sua recuperação ser caminhar ou ser parar. A minha é parar tudo, tá? A sua eu não sei. No caso do jejum, você não vai ficar a vida inteira em jejum. Você vai ter os períodos da janela da alimentação. Então, por isso ele é chamado de jejum intermitente. Só que o jejum intermitente ele é usado por vários tipos de pessoas há muitos anos, há milhares de anos, quiçá milhões, né? Porque vamos combinar que os nossos ancestrais não tinham uma geladeira à disposição o tempo inteiro. Então, eles tinham muitos períodos de privação de jejum. Existem os jejuns religiosos, como o Ramadã, por exemplo, também tem um período judeu, que eu esqueci agora o nome, deixa eu ver aqui rapidinho, que eu tinha anotado. É. Nós temos também jejuns, né, no catolicismo, por exemplo, né, que as pessoas se penitenciam com tantas horas de jejum, isso acontecia muito. Hoje em dia é mais por escolha mesmo. Vamos ver jejum no judaísmo. Judaísmo. Shabá. É Shabá? Ou Yom Kippur? Não, é Yom Kippur. Yom Kippur. Tá, é o Yom Kippur. O dia do perdão, data da mais importante no judaísmo. Enfim, então esse é um período que eles jejuam também. Os católicos muitas vezes jejuam como penitência, né, para purificação. E a gente jejua para emagrecer. Aliás, não só para emagrecer, mas também para ter para poupar insulina, para poupar o nosso organismo de uma maneira geral da digestão, etc. E aqui a gente vai colocar sobre o jejum intermitente, né? Então, falando em protocolos, existem diversos protocolos. O mais comum e que algumas pessoas dizem que não conta é o do sono, aquela privação. A gente passa no jejum todo dia, pelo menos a maioria das pessoas de 6 a 8 horas por dia, que é o período do sono. Algumas pessoas para mais, algumas pessoas para menos. É um jejum normal, tá? De todos os nossos dias. Alguns profissionais dizem que esse tipo de jejum não conta, porque já é natural, já é inerente, é o jejum do sono. Que para realmente ter um resultado significativo, a gente deveria, além desse jejum do sono, ter mais um período de privação de pelo menos 12 horas. Sabe quando você vai fazer exame de sangue, aquele exame de sangue lindo da Nutri? Que você tem que ficar 12 horas em jejum. Então, esse é o mínimo que alguns estudos indicam para ter realmente os benefícios do jejum intermitente, tá? Você faz de 12 horas de jejum e 12 horas de janela de alimentação. Teve um estudo que, inclusive, pregou que, aliás,
Desculpa, teve um estudo que mostrou que, na verdade, abaixo de 500 calorias para mulheres e 600 calorias para homens num dia também é considerado jejum. Não tem uma alteração significativa de metabolismo, tá? Minha opinião, jejum é jejum, tá? Jejum, você pode beber água, você pode tomar um suco de limão, por exemplo, suco de limão sem açúcar, sem adoçante, sem nada disso, tá? Porque apesar dessa questão dos adoçantes não serem metabolizados e tal, existem também diversos estudos que dizem que ao estimular as papilas gustativas, você já tem liberação de insulina. Então, assim, gente, eu não aconselho ninguém a usar nenhum tipo de adoçante, seja açúcar ou o próprio adoçante, no período de jejum, se você for tomar chás ou o próprio café ou suco. Sucos, não são todos os sucos. De preferência, o limão, suco de limão. Ai, Tamara, suco de limão e o estômago. Não, pelo contrário, o suco de limão, ele auxilia na liberação de suco gástrico. Mas, assim, se você tem algum problema de gastrite e tal, dá uma evitadinha no suco de limão durante o período de jejum, tá? Porque também ficar liberando suco gástrico, ficar nessa de suco gástrico sem ter nada para digerir, pode vir a ser um pouquinho complicado, tá? Mas, assim, um shot de limão, um suquinho de limão, assim, purinho, antes do almoço, ou mesmo um suco de limão sem adoçar durante o almoço, não vejo problema nenhum, acho que até auxilia, tá? Outro protocolo é 14 por 10. Então, você aumenta mais 2 horas de jejum e abre uma janela de 10 horas de alimentação, tá? Um bastante utilizado, os dois mais utilizados, na verdade, que eu vejo, são os de 12 horas e o de 16 por 8. 16 por 8, você se priva 16 horas, mantendo a hidratação, e abre uma janela de 8 horas de alimentação. Existem também pessoas que fazem jejum de 24 horas. Também é intermitente, por exemplo. Chega numa segunda e depois de um fim de semana exagerado, faz o jejum de 24 horas de segunda para terça. Tá? Isso tudo, gente, tem que ser feito junto com um profissional, tá? Que saiba fazer, que esteja de acordo com a sua ideia. Não é todo mundo que concorda. Na verdade, na nutrição, são pouquíssimas pessoas que divulgam que concordam com o jejum intermitente, tá? Eu não gosto muito de 24 horas, principalmente pessoas que trabalham fora, etc., porque eu acho que você precisa de um tempo de adaptação, até você chegar nesse nível de privação, porque não deixa de ser uma privação, tá? Eu consigo ficar tranquilamente um dia inteiro sem comer, se não é dia de consultório, nem de coaching. Nesses dias de consultório de coaching, eu preciso pensar, e pensar gasta energia, tá? Fosforilar gasta energia. Então, eu preciso de uma janela maior, de 12 horas, por exemplo. Dias de consultório e dias de coaching eu faço só 12 horas e tá muito que bom. Nos outros dias, eu faço às 16 horas. Tamara, pode treinar em jejum? Pode, desde que você não tenha nenhuma reação quanto a isso, tá? Eu sempre preferi treinar em jejum, não muito longo, jejum assim de 4 a 5 horas, porque eu sempre me senti muito melhor e porque eu tenho esvaziamento meu estômago esvazia mais lentamente. Então eu fico com aquela sensação de plenitude, é o que a gente chama de plenitude gástrica, ou você está satisfeito por muito tempo, porque eu tenho uma digestão mais lentificada, mais lenta. Desculpa. Então, assim, 6, 5 horas em jejum para ir treinar, para mim tá show de bola, se eu tive um bom aporte antes disso. No jejum intermitente, eu tenho um aporte bem legal assim no almoço. Então eu saio bem plena do meu almoço, em dias sem atendimento, claro, e vou fazer o resto das atividades de casa mesmo, etc. E
e consigo numa boa no dia seguinte treinar de manhã cedo sem nenhuma ingestão de alimentos, tá? Mas isso sou eu, gente. Tem gente que não se sente confortável. E tem alguns dias que sim, eu sinto fome no meio do treino e não é uma das sensações mais legais do mundo, tá? Então é uma coisa assim, eu suporto porque eu já tô acostumada, mas quem não consegue sentir fome assim não vai conseguir fazer, tá? Tem que se adaptando a isso. Por exemplo, meu marido não gosta de sentir fome durante o treino ou antes do treino. Eu já não me importo. Eu já consigo passar por cima disso. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que vai passar mal. Então, assim, o passar mal é muito relativo, tá, gente? Você pode passar mal ou não. Mas eu aconselho que se você for fazer exercício em jejum, que seja um dia que você pegue mais leve possível, até para você saber qual é a do seu corpo, tá? E depois não vir reclamar que a nutricionista maluca, que agora deu para ser coach de emagrecimento também, fica falando que é para treinar em jejum. Não tô falando isso, tô falando para você entender aquilo que o seu corpo fala para você. Se você consegue treinar em jejum, como eu, tudo bem. Se você não consegue, tudo bem também. Só eu não acho interessante as pessoas treinarem com menos de uma hora de, de refeição sólida. O que é refeição sólida? É, por exemplo, se você almoçar e uma hora depois você ir treinar, tá? Eu acho que é mais interessante fazer o contrário. Se você treina na hora do almoço, faz um lanchinho antes de manhã, se você não aguenta ficar em jejum, e deixa para almoçar depois do treino, tá? Apesar do exercício suprimir, ou seja, tirar um pouquinho o apetite, eu acho mais válido até porque o risco de você passar mal comendo é maior do que sem comer. Tá? Isso num período muito junto, tá? O risco de você passar mal comendo logo antes do treino é maior do que se você não comer antes do treino. Se você tiver no jejum aí de pelo menos umas 2, 3 horas, que é mais ou menos o tempo da digestão, tá, gente? Deixa eu explicar direitinho para depois não falarem que, ó, o nutricionista falou que é melhor treinar em jejum, porque você não passa mal se for em jejum. Não, não é isso, tá? Café quebra o jejum? Depende do tipo de jejum que você está fazendo. E aí a gente entra em outra qualificação. Jejum pra mim, gente, é parar de comer. Parou de comer, acabou. No máximo água, é igual exame de sangue, que você vai ficar 12 horas em jejum. Pode beber água? Pode beber água. Ok, vamos beber um suco de limão? Vai. Um café sem açúcar, sem adoçante, beleza. Tá líquidos, assim, que não vão alterar metabolismo demais. Que não tem caloria quase, na verdade. Agora, pra mim, café quebra o jejum. Porque ele altera o metabolismo de alguma maneira. A água não. Nem tanto, se você for comparar, tá? Então, assim, jejum é jejum. É um pouco de privação, sim. Ok? Então, vou tomar chá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para poder aguentar o jejum e tal. Beleza, se é uma estratégia para você se adaptar, para começar a fazer o jejum intermitente, tudo bem, não tem nenhum problema. Até porque existem duas qualificações também para o jejum, que é o jejum calórico e o jejum metabólico. O que é o jejum calórico? Qualquer coisa que você coma quebra o jejum. A água não tem nada de caloria, então ela não quebra o jejum. O café tem uma porção irrisória, mas ele quebra o jejum, se você for olhar pelo visto do jejum calórico. E o jejum metabólico. Então, assim, depende do tipo depende do tipo de ação que você quer nessa questão de jejum metabólico. Se você quer poupar insulina, realmente o café não vai fazer diferença, tá? Alguns pacientes meus, e agora alguém vai ter um treco aí, porque eu sei que tem nutricionista aqui, alguns pacientes meus tomam café com óleo de coco logo pela manhã. Que isso, Tamara? Você passa o Bulletproof Coffee para os seus pacientes? Não porque tem negócio lá de óleo de coco com manteiga, não sei o quê. Não, é só óleo de coco mesmo, porque alguns pacientes relatam que querem fazer o jejum e conseguem treinar em jejum, mas às vezes ficam sem energia. Então eu sugeria
que usassem o óleo de coco como meio de obter energia de rápida absorção. E que seria poupadora de insulina, porque a intenção ali é essa. Então, assim, calma, tudo tem um motivo. Se fosse o caso de eu achar que eles não tinham que fazer jejum nenhum, eu ia dar uma insistida para fazer algum pré-treino, enfim, tá? Muita calma nessa hora. É porque eles se sentem muito bem fazendo isso e realmente, placebo ou não, que eu acho que não é, tá? Na minha concepção, não é. Eles se sentem bem e realmente têm energia para fazer as atividades quando treinam pela manhã. Eu mesma faço uso e, gente, é diferente, tá? Dá diferença. Eu acho melhor, eu acho que realmente tenho mais energia quando faço, mas também não é sempre que eu faço, não, tá? Então é isso, pessoal. Escolha o melhor jejum que se adequa a você, certo? Como eu falei nos outros vídeos, o jejum intermitente é algo até natural na low carb, porque na low carb você tem essa tendência a comer até se saciar, comer mais folhosos, que tem mais fibras, que tem uma propriedade uma propriedade sacietogênica, ou seja, dão mais saciedade. E isso acaba facilitando o jejum, você não vai ficar com fome toda hora, tá? Para mim é um caminho natural, certinho? Então a gente vai falar mais de jejum durante a semana. Eu me comprometo a soltar 5 vídeos antes do carnaval. E eu pedi encarecidamente que vocês me lembrassem dos shakes e ninguém me lembrou, né? Aliás, uma pessoa me lembrou muito depois. Isso foi um teste, tá? Pra ver o quanto vocês estão prestando atenção e o quanto estão comprometidos em ver os vídeos. Eu não esqueci, mas eu só ia mandar se alguém me lembrasse dentro do prazo. Essa parte eu não avisei, né? Mas pode deixar que eu vou mandar sim. Eu só queria ver qual ia ser o resultado desse pedido de lembrete a vocês. Tá? Então, gente, até amanhã. E se vocês forem começar com o jejum, eu sugiro que comecem com de 12 horas. Tá? Conta mais ou menos o tempo que você almoça ou toma café da manhã, se você não consegue ficar sem café da manhã. Conta as 8 horas do seu sono ou o tempo do seu sono e acrescenta até chegar às 12. E aí você vai jantar e vai passar esse período de jejum até o dia seguinte, no café da manhã ou no almoço do dia seguinte, certo? Biscoitos, que não pode comer agora, tá? Gente, um beijo e até o próximo vídeo!